Bom dia, alunos. Estamos aqui para iniciar a nossa aula de ciências de hoje, né? Mais uma vez, iremos iniciar a aula de ciências. Então, hoje nós iremos resolver os exercícios da página 75 até a página 77. Iremos resolver e comentar esses exercícios. Então vamos iniciar a nossa aula. Bons estudos, acompanhe aí. Se possível, pegue o seu livro, acompanhe junto com o livro, preencha ali, faça anotações, né? Dentro em breve nós estaremos aí com as nossas provas, então é bom que você estude bastante. Ciências, oitavo ano. Correção da atividade da página 75 a 77. Começando aí na página 75. A questão 1. As nuvens podem ficar em diferentes altitudes. Certo? As nuvens podem ficar em diferentes altitudes e variadas formas, que dependem da temperatura do ar. Relacione as formas das nuvens da coluna 1 com as características na coluna 2. Então está aqui a coluna 1, nós temos aí os 4 tipos de nuvens: cirros, cúmulos, estratos e nimbos, e temos aqui as características de cada uma delas. Então vamos começar. As cirros. Está aí o tipo cirros, ó. São as nuvens mais altas da atmosfera. Elas estão aí de 8.000 a 10.000 metros. Devido à altura em que elas se encontram, elas apresentam uma temperatura tão baixa que chega a apresentar cristais de gelo no seu interior. Então ela tem esse formato, são brancas e tem um formato não tão definido. Então essas aí são as cirros. Então vamos ver aqui as opções. Nuvens brancas, elas são brancas, formando grandes grupos. Elas formam um grupo grande, com aspecto de algodão. Também tem aspecto de algodão. Será que é essa? Vamos continuar vendo aqui. Nuvens de cor cinza escura, essa não é. Nuvens altas de cor branca. Podem ser formadas de cristais de gelo. Ó. Nuvens altas de cor branca podem ser formadas por cristais de gelo. Nós estamos falando exatamente das cirros, as nuvens mais altas, e tem aí. A próxima nuvem são as cúmulos. Aí a cúmulos. Ela também é branca, só que ao contrário das cirros, que não tem uma forma bem definida, ela tem formas bem definidas. Brancas, com contorno definido, de 2.000 a 8.000 metros, indicam tempo ensolarado, mas podem provocar pancadas de chuva, né? O famoso casamento da viúva. De repente o céu está limpo, bonito, e aí vem aquela pancada de chuva, aquela chuva repentina e que também passa muito rápido. Então, essas são as cúmulos. Então vamos ver. Nuvens brancas, tá certo. Formando grandes grupos com aspecto de algodão. Então, esta aí, nuvens brancas, com formato definido. E aqui a gente tem um detalhe só de uma, mas tem outra aqui, ó, elas formam grandes grupos. São várias nuvens desse tipo aí. Então, há cúmulos, o B é aí a primeira opção. A estratos. Olha aí, estratos são nuvens típicas de tempestade, de chuvas intensas. São as mais baixas, em torno de 250 a 500 metros. Apresentam-se em camadas sobrepostas. São várias nuvens, umas sobre as outras, e elas são acinzentadas. Então, nuvens de cor cinza escuro são portadoras de chuvas. Então,
não seria ainda essa aí. Seria formada, grandes camadas cobrem todo o céu, como se fosse um nevoeiro, né? Porque existe acúmulos, as estratos e as nimbos. Qual é a diferença? É que essa aqui são chuvas ocasionais sem raios, e a outra são tempestades, chuvas com raios. Tá aí o caso das nimbos. Nuvens alongadas, cinza escura. Olha aqui, ó, o cinza escura. Características de tempestade, cobrem todo o céu. E olha aqui o raio ali se formando, ó. Elas formam raios. Então essa seria a nimbus. E aí a resposta certa seria o item B. De cima para baixo seria B, D, A, C. B, D, A, C seria a resposta correta da questão 1, que estava falando de nuvens. Questão 2. Pedro, um meteorologista, acabou misturando todos os equipamentos de análise da estação meteorológica onde trabalha. Ajude a classificar cada aparelho com sua devida função na estação. Então o Pedro ali misturou tudo e agora ele precisa organizar cada equipamento no seu local para que ele execute a função para a qual ele foi construído. Então nós temos aqui os aparelhos meteorológicos desse lado. E aqui nós temos a função, que é medir, indicar ou etc. Então, o primeiro aparelho que nós temos é o termômetro. Termotemperatura, metro, medida. Olha aí o termômetro. Temos aqui um termômetro digital, daquele termômetro que geralmente aparece nas ruas, né? Que ele tem um sensor e transforma essa temperatura em uma leitura digital. E temos aqui o termômetro analógico, que tem uma coluna de um líquido que vai se dilatando ou se contraindo conforme a temperatura. Quando a temperatura esquenta, a coluna do líquido sobe. Quando a temperatura esfria, a coluna de líquido desce. Então, o termômetro está ligado com temperatura. Ele é o instrumento que mede temperatura. Higrômetro. Higro quer dizer água e metro, medida. Então ele mede a quantidade de água, ou seja, a quantidade de vapor de água na atmosfera. Olha aí o higrômetro. Temos aqui um higrômetro digital, onde um sensor transmite aqui para esses ponteiros a informação e eles marcam. Lembrando que o higrômetro nada mais é do que um conjunto de dois termômetros. Um termômetro de bulbo seco, o outro de bulbo úmido. Veja aqui um higrômetro de parede. Um termômetro com bulbo normal, o outro bulbo tem uma mecha, uma mantazinha, tipo uma meiazinha, colocada nele e mergulhada em um líquido. Para quê? Para dar a diferença de temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, e aí você vai numa tabela, faz a leitura de quanto é a umidade em função dessa diferença de temperatura. Aqui é um de parede e aqui é um manual que tem aqui um cabo que você gira esse cabo para potencializar a leitura, né? E aí nesse de parede a mecha fica mergulhada dentro do líquido, dentro de um recipiente com líquido. Nesse aqui, na hora de fazer a leitura, você tem que pegar aqui um conta-gotas e umedecer a mechazinha para deixar o bulbo úmido. Então aqui é o higrômetro, higro, água e metro, temperatura, ele mede a umidade. A água está falando de umidade, umidade relativa do ar. O próximo aparelho é o pluviômetro. Plúvio quer dizer chuva e metro, medida. Ele mede a quantidade de chuva. Olha aí o pluviômetro. Tem esse aqui, que ele é feito de metal, e aí a água cai aqui dentro, e aí o cientista, depois da chuva, ele vem aqui, bem aqui embaixo tem uma torneirinha, ele traz
um recipiente graduado em litros, abre essa torneirinha aí, ou litros ou milímetros cúbicos, ele abre essa torneirinha aqui, recolhe o líquido que está aqui dentro e faz a medição. Esse outro ele já faz a medição direta, ele é de acrílico e já tem uma escala em milímetros cúbicos aqui na sua lateral, e aí ele faz a leitura direto. Quando o cientista vem, já faz a leitura direto. Depois que ele faz a leitura, ele tira o copo, derrama o líquido e bota aqui de volta para fazer nova leitura de novas chuvas. Então, o pluviômetro ele mede a quantidade de chuva. Barômetro. Baro quer dizer pressão e metro medida. Então, é um instrumento que mede a pressão atmosférica. Olha aí, como é que é feito isso? A pressão atmosférica é feita em bar, que é uma unidade americana, ou em ATM, que é a atmosfera, ou em milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 ATM. Então, esse foi o primeiro barômetro inventado por Pascal. Ele pegou um recipiente, uma bacia, encheu de mercúrio e pegou um vidro de 1 metro, um vidro de ensaio de 1 metro, e encheu de mercúrio também. Depois ele mergulhou esse vidro dentro dessa bacia e aí viu quanto a coluna de mercúrio diminuiu dentro do vidro. E quando ele mediu, deu 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio. E aí ele considerou que isso era a pressão atmosférica. Se você ver aqui, ó, 760, um pouco mais, isso aqui está na pressão atmosférica. Então isso é o barômetro, mede a pressão. E a biruta recebeu esse nome por causa do movimento, parece aquele movimento do bonecão do posto, né? E por conta desses movimentos aleatórios, essa biruta recebeu esse nome e ela mede a direção e a velocidade do vento. Vamos ver aqui. Olha aqui a biruta, ó. Para o lado que ela se movimenta, mostra para que sentido o vento está soprando, qual é o sentido em que o vento está soprando. E o grau de levantamento dela aqui, quando ela fica tensionada, esticada, diz a velocidade. Quando ela está aqui quase toda caída, a velocidade é em torno de 1,5 metros por segundo. Quando ela está no meio do caminho aqui, 3 metros por segundo. Quando ela está quase toda distendida, ela vai de 4,6 a 6,1. E ela totalmente distendida, balançando lá, ela está marcando 7,6 metros por segundo. Então a biruta marca a direção do vento. Ok? Então essa foi a questão de número 2. Questão de número 3. Assinale a alternativa correta. E aí ele vai fazer as afirmações. O clima pode mudar várias vezes ao dia? A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas que não precisam usar dados dos equipamentos meteorológicos para prever o tempo. Para que possamos definir o clima de uma região, faz necessária a observação constante das características das condições atmosféricas dessa região, num longo espaço de tempo. O tempo atmosférico é estável, ou seja, ele nunca muda. O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes da atmosfera. Então, essa questão ela está falando exatamente a respeito de clima e tempo. Ela fala a respeito dessas duas coisas, clima e tempo. Galerinha, vamos lá falar um pouquinho a respeito de clima e tempo antes de voltar para a questão. Parece que as duas coisas são sinônimos, mas na verdade não são. Clima é uma coisa e tempo é outra. Tempo
é uma condição da atmosférica temporária, passageira, em um curto período de tempo e numa área determinada. Por exemplo, eu posso falar o tempo de Fortaleza hoje de manhã, o tempo de Fortaleza ontem, o tempo de Fortaleza na semana passada. Então, ele é restrito a um local e a um período curto de tempo. Já quando eu falo de clima, ele está relacionado com condições do tempo a longo prazo, longas observações que levam a determinar como é que uma região iria se comportar, ok? Então, tempo a curto prazo, clima a longo prazo. E como é que é feita essas análises de tempo, essas análises meteorológicas? É preciso que haja acompanhamento para você determinar o clima por um longo período, hajam observações, e essas observações elas têm que ser absolutamente verdadeiras, consistentes, e para isso elas precisam de instrumentos desenvolvidos para isso, instrumentos atualizados que possam garantir as informações que forem levantadas. Então, baseado nisso agora, vamos voltar lá para a questão. Então, assinale a alternativa correta. O clima pode mudar várias vezes ao dia. Olha, eu acabei de falar. Clima é uma coisa permanente. Clima muda em milhares de anos, né? Pode ser até em centenas de anos, mas é em muito tempo para que haja uma mudança climática perceptível. Quem muda rapidamente é o tempo. Hoje de manhã pode estar um tempo ensolarado e no final dessa mesma manhã já pode estar o clima de chuva, né? O tempo já fechado, já nublado, ou pode estar até chovendo, pode vir até uma tempestade. Então, o clima ele é basicamente estável, né? Ele não muda muito. Já o tempo ele é totalmente instável. Então, vamos ver aí a questão. Então, essa aqui é falsa. Por quê? O clima é algo a longo prazo. Suas mudanças ocorrem em períodos extensos de tempo. O que muda instantaneamente, é o tempo. Então, o clima pode mudar várias vezes ao dia? Não. Se ele tivesse dito que o tempo pode mudar várias vezes ao dia, aí seria verdadeiro, mas o clima não. Vamos para a segunda observação. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas que não precisam usar dados dos equipamentos meteorológicos para prever o tempo. Presta atenção aqui nessa palavrinha não. Eu acabei de comentar e eu acabei de dizer que a previsão do tempo ela requer dados precisos e seguros e que esses dados só podem ser conseguidos se nós aplicarmos tecnologia, e essa tecnologia requer equipamentos meteorológicos, sondas, satélites, balões meteorológicos, aqueles equipamentos que na questão anterior nós acabamos de ordenar lá dentro de uma estação meteorológica. Então, isso aí está falso por causa dessa palavra não, né? Na verdade, a previsão do tempo é feita pelos meteorologistas que precisam usar o equipamento. Por conta dessa palavra não, isso aí está errado. Item D, né? Vamos deixar o C para comentar depois. Item D. O tempo atmosférico é estável, ou seja, ele nunca muda. Acabei de falar isso na questão 1. Quem é estável é o clima. O tempo é altamente instável. Ele pode mudar a qualquer momento. Então, ainda na anterior, né, a previsão requer. Esse aqui, o tempo atmosférico é estável. Isso é falso. O tempo meteorológico é a condição atmosférica em um determinado momento, podendo variar a qualquer instante. Então, o tempo atmosférico ele pode variar a qualquer instante, porque é uma condição atmosférica em um determinado momento. É uma condição momentânea da atmosfera. O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes da atmosfera. Não, eu já falei, condições permanentes é clima. Tempo são condições
transitórias, passageiras. Tá aí. O tempo meteorológico se refere às condições atmosféricas em um período definido de tempo. São condições passageiras e não permanentes da atmosfera. Então, obviamente, a resposta certa é o item C. Para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessário a observação constante das características das condições atmosféricas dessa região. O que é que faz necessário? Observação constante num longo espaço de tempo. Como eu falei, clima é no espaço longo de tempo. Então, resposta certa é essa, C, né? Espero que você aí esteja acompanhando e entendendo o raciocínio das questões. Vamos para a próxima questão. Agora na página 76. É uma questão aí desse OSEC. É um instituto, deve ser alguma universidade aí. O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se faz sempre. O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de massas de ar. Nós vimos até nas aulas passadas a respeito de massas de ar. E a gente viu que são 3 massas basicamente. As de Raven, que são massas de ar intertropicais, as massas de ar polares, que ficam lá nos polos, e de Ferrel, que são as massas de ar que vão abaixo dos trópicos, são as massas de ar subtropicais, indo até ao círculo polar. Então são essas as massas de ar. O que é que determina essas massas de ar? Basicamente, o que determinam as massas de ar são as posições geográficas da Terra, é a latitude da Terra, é a proximidade em relação ao Sol e principalmente as diferenças de pressão existentes na crosta terrestre. Então, isso são os determinantes para que hajam as massas de ar, né? Por exemplo, o ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer. Então, nos polos, como o ar é sempre quente, porque é uma região quente, esse ar tende a subir, criando depressão, regiões de baixa pressão, que faz com que o ar frio vindo dos polos e das regiões subtropicais entrem para lá. Então, é assim que funciona a dinâmica das massas de ar. Então, feito esse adendo, vamos voltar lá à nossa questão. O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se faz sempre, item A, das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas. Não foi isso que eu falei. Não é das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas. Embora haja sempre diferenças de temperatura entre essas duas áreas. E aí, como a tendência do frio é sempre descer e do ar quente é sempre subir, há uma certa movimentação, mas não há movimentação de massas de ar. Há uma movimentação do vento em determinada região. Sempre que eu tenho uma região de serra e uma região de planície, então há sempre movimentação. As serras são mais frias, então o ar frio da serra vai descendo, o ar quente vai subindo, à medida que o ar quente sobe, ele esfria e fica esse fluxo de ar, mas não são massas de ar, são fluxos de ar local. E eu estou falando aqui de quê? De massas de ar. Então, o deslocamento das massas de ar obedece ao princípio geral da circulação atmosférica da Terra e sempre ocorre das áreas de maior pressão atmosférica, onde o ar, por algum motivo, é mais pesado ou exerce uma força sobre a superfície, em direção às áreas de menor pressão atmosférica. Então, esta é a dinâmica do ar. Então, ela não se faz das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas. Aí vem as dinâmicas de ar das áreas de temperaturas mais altas para as áreas de temperaturas mais baixas.
é o contrário. É das temperaturas mais baixas para as mais altas. Porque nas temperaturas mais altas o ar sobe, cria uma depressão. Então as massas de ar elas sempre vêm das regiões mais frias para a região mais quente. E não ao contrário. Então aí a coisa está invertida. Item D. Das áreas mais úmidas para as áreas mais secas. É o que eu estou falando, a umidade e a secura não tem a ver com massas de ar, né? Isso tem a ver com proximidade de oceanos e mares de grandes massas de água, mas a umidade do ar não influencia na dinâmica das massas de ar. Elas são uma consequência, né? As massas de ar frio são mais secas, as massas de ar quente mais úmidas, mas isso não influencia na movimentação das massas de ar. E também de leste para oeste tem nada a ver. Então o determinante aí das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão é o item C, a resposta correta. Ok? Então vamos para a próxima questão. Sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer que... Então já tecemos comentários a respeito de tempo e clima. Tempo, condição passageira, condição atmosférica passageira. Clima, condição atmosférica mais permanente. O clima não muda? Pode até mudar. Só que o clima leva muito tempo para mudar. Leva mais de 100 anos, aí na faixa de 100 a 1000 anos, para que ele possa vir a sofrer alterações consideráveis. O tempo muda toda hora. Então vamos avaliar as questões. Sobre a relação entre tempo e clima, é correta, ele quer a correta. Vamos ver aqui o item A. Item A. O clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar. Em um determinado momento, e está sujeito a variações. A variação da temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade, são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas, portanto, do tempo. Essas variações podem ou não ser acentuadas de acordo com a época do ano. Clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempo mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período. Então, o tempo é restrito, o clima é mais amplo, e o clima é resultado da sucessão ao longo de vários anos dos tempos em uma determinada região. Então, aproximadamente 30 anos para se determinar o clima de uma região. Então, os estudos são feitos. O clima ele é atualizado a cada 30 anos, cientistas atualizam para ver se o clima houve alguma alteração naquele clima da região. São pequenas alterações que podem acontecer, mas essas alterações nunca acontecem antes de 30 anos, como eu falei. Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas. Variações anuais de temperatura, umidade, pressão da atmosfera e dos ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano. E o clima também está relacionado com estações do ano. Então, a B, né? A gente já leu a e a gente já sabe que a A é a correta. Ó. O clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo. Isso é a verdadeira. Clima, sucessão de eventos relacionados com o tempo. O tempo é uma consequência única e direta das condições climáticas. Não é só o tempo não, o clima também é consequência de condições climáticas, só que condições climáticas ao longo do tempo. Então o problema aqui está na consequência única. Ela é direta, mas ela não é única, porque o clima também é consequência de condições climáticas. Então essa aí estaria falsa por causa dessa palavra única. Ó, consequência única e direta, são diretas, mas não são únicas. O item C. As variações de tempo determinam o clima de uma região. As variações do tempo
determinam o clima de uma região. Isso aqui está errado por conta disso. É o contrário, são as variações do clima que determinam o tempo. O tempo é menor, o clima é maior. Então o tempo não pode determinar o clima é que determina o tempo. Aí você vai dizer, mas o clima não é em função do tempo? Mas o tempo é sucessor de tempos por longos períodos. Aí a gente viu que no mínimo de 30 anos. Mas o tempo agora, ele não determina o clima da região. Já o clima da região vai determinar o tempo em cada estação do ano. Deu para entender? Vou repetir isso aqui de novo, porque eu achei que não ficou bem entendido, né? Então, clima e tempo são duas coisas intrínsecas, né? São duas coisas relacionadas. No entanto, o clima é que determina o tempo de uma região de acordo com as estações do ano. Obviamente, esse tempo ele pode ir se alterando com o passar do tempo, mas ele vai se alterando porque vai havendo pequenas alterações climáticas. Então, quem determina as alterações é o clima e não o tempo, certo? Então, vamos para a próxima questão. A diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. Isso tem nada a ver, a área espacial é a mesma, é o planeta Terra, é a nossa atmosfera. Então a área espacial de clima e tempo é a mesma. Então a diferença não está na área espacial de abrangência. A E também nós sabemos que está errada, né? Porque nós já sabemos que a A é a correta. O conceito de tempo não existe para a climatologia, pelo contrário, existe. Que utiliza apenas o termo clima. Não, existe o tempo, existe o clima. Então, a resposta certa é o item A. Clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. Questão 6. Os prognósticos elaborados pelos Centros Mundiais de Previsão de Clima. O que é prognóstico? São as previsões elaboradas pelos Centros Mundiais de Previsão de Clima, divulgaram para o trimestre de fevereiro, março e abril de 2002 a continuidade das condições normais de temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Olha, condições das águas dos oceanos é muito importante na determinação do tempo e das massas de ar, certo? Deixa eu fazer aqui um pequeno comentário a respeito disso. Então, veja bem, eu disse que o determinante para as massas de ar o que é? São as variações de pressão. E essas variações de pressão estão associadas exatamente à formação de massas de ar quente e ar frio. O ar quente sobe, criando depressão, fazendo com que o ar frio penetre. Então, existem as condições oceânicas que determinam essas variações de pressão, porque são massas de ar muito grandes. Então, quando, por exemplo, o oceano está aquecido num ponto, aquele ponto gera depressão, e aí há ocorrência de massas de ar para aquele ponto. Quando ele se resfria, aí dificulta a movimentação das massas de ar. Aqui no nosso país, nós temos uma dependência muito grande do Pacífico. O Pacífico Sul, é que determina mais ou menos os climas do Brasil, porque é ele que vai determinar se as massas continentais ou se as massas polares é que vão prevalecer na dinâmica das massas de ar. Veja bem, existem dois fenômenos que são muito estudados hoje em dia, e são muito falados, inclusive, na imprensa, né? Tem anos que dizem assim, esse ano houve o El Niño, e aí, em cima disso, há uma previsão de chuvas e uma previsão de como vai ocorrer os tempos e o clima nesse ano. No outro ano diz, não, hoje não, esse ano não foi o El Niño, foi a Laninha, e ainda tem anos que nenhum dos dois ocorre. O El Niño é o aquecimento do Pacífico. Quando há aquecimento do Pacífico, há
elevação dessas massas de ar, a formação de grande quantidade de nuvens, porque tem muita água evaporada sendo levada para a atmosfera. E aí o ar frio que vem dos polos vai resfriar essas nuvens, fazendo elas condensar. Então é um período de muitas chuvas. Quando é laninha, o Pacífico Sul, ele fica, as águas dele ficam frias. Então há menos movimentação de massas de ar e menos evaporação. Então aqui na América do Sul chove menos. E quando não ocorre nenhum dos dois, aí fica dependendo de outros fatores, são de frentes frias que se formam e de outras condições climáticas, como solstícios, equinócios, que vão atuar nessa dinâmica do clima, certo? E agora então vamos voltar à nossa questão. Então, a continuidade das condições normais de temperatura do oceano equatorial indicam, portanto, condições de chuvas e de temperaturas próximas à média climatológica em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, se é condições de chuva e de temperaturas próximas à média climática, então nós estamos falando aí de um período de El Niño. O momento do clima em escala mundial é importante na escala regional e local em função. Então, qual é a importância da análise climatológica global para uma região? É isso que ele está perguntando. O que é que importa saber dados globais do clima para uma região? Aí o item A ele diz: das mudanças ocorridas no microclima decorrentes da atividade humana sobre o ambiente, como a indústria e a agricultura, tornando-se fatores que podem influenciar a dinâmica das massas de ar na escala local, com consequências globais. Então, microclima, micro já está dizendo, é o pequeno clima, é o clima regional. Esse clima regional ele não pode agir no clima global, né? E aí ele diz, o microclima torna-se fator que pode influenciar a dinâmica das massas de ar. O microclima ele não influencia a dinâmica das massas de ar, é o contrário, ele é influenciado por essas dinâmicas, com consequências globais. Então, são as massas de ar globais que influenciam no microclima e na dinâmica do vento em uma determinada região. Então, essa informação aqui, dinâmica das massas do ar, microclima, e aí estaria falso essa questão. No item C, o aumento dos fluxos turísticos em todo o mundo nas últimas décadas, pois o conhecimento prévio das condições climáticas nos lugares de destino é um dos principais fatores que determinam a opção do turista. Então, o que ele está dizendo? Que conhecer o clima global é importante para a indústria turística, porque o conhecimento prévio das condições climáticas determina a opção do turista. Isso é falso. O turista, a opção dele não é determinada pelas condições climáticas. Poucas pessoas vão olhar qual a previsão do tempo para uma região quando programam uma viagem. Até porque essa viagem é programada com anos de antecedência, ou pelo menos meses de antecedência. Então, o turista ele não tem essa cultura e ele não vai buscar isso. Pode ser até que um ou outro vá se basear nisso, mas não é o que se vê normalmente. Então, o conhecimento prévio das condições climáticas não determina uma opção turística, né? Até porque o turista ele vai pela globalidade do clima. Por exemplo, quando ele programa vir para o Nordeste, ele tem na mente dele que o Nordeste é sempre uma região de sol, de clima agradável, de clima equatorial. Ele nunca vai pensar em chuvas aqui no Nordeste, embora possam acontecer. E aí ele pensa que o clima do Nordeste é sempre esse o ano todo. A maioria pensa assim. Então, não é determinante para a escolha de um local por um turista essa questão da previsão do tempo. AD, dos fenômenos pontuais decorrentes do efeito estufa. Ele está falando de fenômenos do efeito estufa.
Fenômenos do efeito estufa, eles são fenômenos relacionados à emissão de gases como o CO2 e o CO, o monóxido e o dióxido de carbono, e o CFC, os clorofluorocarbonos. Então, a previsão de tempo, a movimentação das massas de ar, não tem nada a ver com efeito estufa. O efeito estufa tem a ver com queima de combustíveis fósseis, tem a ver com emissão de gases de metano, que é gás produzido pelo arroto e pelo pum dos ruminantes. Um dos grandes fatores que causam efeito estufa, pasmem, além da queima de combustíveis fósseis pela indústria e pelos automóveis, é a flatulência, né? O pum e o arroto dos animais ruminantes. Nós temos uma grande manada de ruminantes no planeta. E esses ruminantes liberam metano, que também se acumula na atmosfera, provocando efeito estufa. Então, a importância de ter o clima não tem nada a ver com efeito estufa. Item do crescimento dos fluxos de mercadorias e pessoas decorrentes da globalização. Fluxo de mercadorias e pessoas decorrentes da globalização não tem a ver muito com o clima e com as massas climáticas. Aqui na AD, né, ela até colocou aí que o efeito estufa só poderia ser previsto acompanhando as dinâmicas da massa de ar. Não. A gente prevê efeito estufa acompanhando a emissão dos gases que colaboram para ele. E aqui vem ele botou do crescimento do fluxo de mercadorias da globalização, o que influencia no planejamento local e regional do mercado financeiro, que dependem para o seu bom funcionamento de condições climáticas estáveis. O mercado financeiro, a globalização, o fluxo de mercadorias não depende mais de condições climáticas estáveis. O homem desenvolveu tecnologias que fazem com que ele não dependa mais tanto do clima do meio ambiente. Para se ter uma ideia, vamos dar aqui alguns exemplos. Aqui no Ceará, há uma região na Serra do Ceará onde se produzem flores de clima extremamente frio, de climas subtropicais, e até flores de climas polares são produzidos aqui no Ceará. Na Bahia se produz uva no meio do agreste baiano, numa região extremamente seca, graças à irrigação e a controle de temperatura que são feitos por lá, usando estufas especiais. Então, as condições climáticas não determinam a economia mundial. Resposta certa seria a B. A importância do comportamento climático para determinados setores da economia, como a agricultura. Embora se tenha como burlar essas condições climáticas, mas a agricultura, principalmente nos países subdesenvolvidos, ainda é muito dependente das condições climáticas. Fora a agricultura, outras atividades que dependem da condição climática são a atividade de viagens. Os aviões precisam saber como é que está o clima. As empresas aéreas, as empresas de transporte precisam saber como está o clima para programar suas viagens. Os cruzeiros marítimos são programados em cima de previsões de tempo. Então é para essas coisas que ela existe. Então, a importância do clima para determinados setores, né, da economia, não para todos, né? Ele está dizendo que os mercados, todo o mercado, que a globalização todinha depende da economia, e só são alguns setores que dependem. Então o item certo é aí o item B. Questão 7. A grande variação climática do planeta é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande heterogeneidade climática da Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre.
Em qual das alternativas a seguir há apenas fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas? Então, nós estamos falando de fatores climáticos. Vamos lá. Fatores climáticos, está aqui eles. Primeiro fator climático, a latitude. A latitude, ela interfere na exposição da Terra aos raios solares. E ela tem a ver com o aquecimento da crosta terrestre. E com isso ela tem a ver com aquecimento do ar, que vai causar zonas de depressão e zonas de alta pressão, que vão criar as movimentações de ar. Então a latitude é um dos fatores climáticos. Altitude é outro fator. Define as temperaturas regionais. A altitude e temperatura, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e vice-versa, né? Outro fator climático são as massas de ar, que determinam os ventos e a dinâmica atmosférica. Maritimidade. O que é maritimidade? É a proximidade do mar, né? Existe até, hoje já evoluiu o conceito, maritimidade e continentalidade. Se um país é mais continental ou é mais marítimo. Isso determina também a influência e as características. Por exemplo, se nós formos para o estado de São Paulo, a parte litoral do estado de São Paulo, ali Santos, São Vicente, que é a parte litorânea, tem um clima diferente da capital São Paulo, porque a capital fica tão distante do mar e no topo de uma serra, né? Então, São Paulo é influenciado primeiro pela altitude e depois pela maritimidade. Então, maritimidade tem a ver com proximidade ao mar, e essa maritimidade vai trazer efeitos para o clima, principalmente em relação à chuva, à umidade do ar. Quanto mais próximo do ar, maior a umidade relativa do ar, né? E maior a ocorrência de chuvas. E a latitude determina as temperaturas da área do planeta, né? A região equatorial, nas latitudes próximas a zero, é um clima extremamente quente. As latitudes até 60 graus são climas temperados, moderados, e abaixo de 60 graus são climas extremamente frios. Então, os fatores, a gente já viu aí, são esses aí: altitude, massas de ar, maritimidade e latitude, item D. Certo? Vamos para a próxima questão. Oitava questão. Então, vamos para a oitava questão. Considere as afirmações a seguir. Primeira afirmação: fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. Veja, fará muito calor quando? Hoje. Onde? Em São Paulo. Tempo e locais restritos. Depois ele falou de Goiânia, que também é outro local restrito. Se eu estou falando de condições atmosféricas em tempos e locais restritos, condições atmosféricas restritas, eu estou falando de tempo. Olha aí, a palavra hoje determina que isso aqui está fazendo alusão a tempo e não a clima. As temperaturas em todo o mundo, olha aqui, temperaturas em todo o mundo. Se é em todo o mundo, já estou falando de coisa globalizada, de coisa macro, de coisa grande. Estão cada vez maiores e vem causando preocupação entre os cientistas. Como é em todo o mundo, como é amplo, eu estou falando de clima. Restrito é tempo, amplo é clima. Costumava chover muito em Salvador. Costumava. Está falando de alteração. Nesta época do ano, é melhor estarmos preparados. Então ele está falando de alterações e falando de época do ano. Nesta época do ano. Quando eu falo em épocas do ano, eu estou falando de clima. E quando eu falo de alterações, quem causa alterações no tempo é o clima. Então, aqui
eu estou falando de observação de longa data chamado clima. Ó. Porque quando ele diz que costumava chover muito em Salvador, nesta época do ano, ele está falando de uma observação do passado e de um passado distante. Costumava, para muito tempo, isso vinha acontecendo há muito tempo. E agora está começando a se alterar. Veja, o clima ele é mais estável, mas ele pode alterar. Veja que o clima em Salvador ele está se alterando, só que num período grande. Quer dizer, provavelmente nós já estamos aí no final de um período de 30 anos, quando eles estão fazendo a revisão do clima nessa região. E aí eles perceberam que houve uma alteração nessa questão pluviométrica aí de Salvador. Então, costumava nesta época do ano, esse termo nesta época do ano já nos leva à questão do clima. Se ele estivesse falando hoje, nesta semana, seria tempo. Mas como ele está falando em época do ano, uma coisa mais global, aí é clima. Li no jornal que esta semana, olha aí, tempo restrito. Esta semana será chuvosa em Belém. Tempo restrito é tempo meteorológico. Com base nas afirmações, é possível afirmar que, vamos lá, todas fazem referência ao clima? Não. Você vê que a 1 e a 4 se referem a tempo. 1, 2 e 3 fazem referência ao clima? Não. A 1 não faz referência a clima, faz referência a tempo. 2 e 3 fazem referência a clima? 2 clima, 3 clima, verdadeiro. Então, este é o item verdadeiro. 2 e 3 fazem referência a clima, 1 e 4 fazem referência a tempo. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Nona questão. Essa região brasileira apresenta as seguintes características geoambientais. Pluviosidade regular em torno de 750 milímetros por ano, concentradas num período de 3 a 5 meses. Ocorrem períodos agudos de estiagem, quando a precipitação pluviométrica cai para cerca de 450 a 500 milímetros por ano. As temperaturas são altas, com taxas elevadas de evapotranspiração e balanço hídrico negativo durante parte do ano. A insolação é muito forte, 2.800 horas ano, e está aliada a baixa umidade relativa. O tipo climático e a região brasileira correspondentes ao texto são. Então aí nós estamos falando de climas do Brasil, né? Nós estamos falando de climas do Brasil. Então vamos falar um pouquinho a respeito dos climas brasileiros. Basicamente o Brasil ele tem aí uns 5 climas, né? Ele tem o clima equatorial, 2 tipos de climas equatoriais. O clima equatorial úmido, que acontece ali na Amazônia. Altas temperaturas, altos índices pluviométricos, né? E este clima quente e úmido, ele acontece em todo o estado do Amazonas, aliás, toda a região amazônica, incluindo Tocantins, e pega um pedaço do Piauí e do Maranhão, né? Na região chamada Meio Norte. E aí é o clima equatorial, né? Clima tropical, equatorial tropical, quente e úmido. E temos no Nordeste o clima semiárido no interior do Nordeste e um clima equatorial úmido na parte litorânea do Nordeste. E aí o semiárido é um clima
quente e seco, com a vegetação rasteira, conhecido como caatinga. As temperaturas são altas ao longo de todo o ano. E a umidade é muito baixa, exatamente por conta dessa secura e desse calor. E aí nós vamos ter depois o clima tropical de altitude na região sudeste, pegando ali a região centro-oeste. Clima tropical de altitude, ou clima tropical semiúmido. E ainda vamos ter lá na região sul, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o clima subtropical, que apresenta as 4 estações do ano e é um clima frio e seco. Então esses são os climas do Brasil. Feita essa observação a respeito de climas do Brasil, vamos voltar à nossa questão. Então veja bem, ó, essa região brasileira apresenta as seguintes características geoambientais. Pluviosidade irregular, em torno de 750 milímetros. Ora, pluviosidade irregular, concentrada de 3 a 5 meses, períodos de grande estiagem, precipitação volumétrica cai para cerca de 400 a 500 milímetros por ano, temperaturas altas, taxas elevadas de evapotranspiração, balanço hídrico negativo. O que é um balanço hídrico negativo? É que os rios, geralmente, eles estão secos. Eles só são rios que não são perenes, são rios temporários. Eles só enchem quando está chovendo, depois eles secam. Só existem alguns rios que são permanentes. Então, com isso, o balanço hídrico é sempre negativo, está sempre faltando água. A insolação é muito forte, sol muito quente, né, que racha o chão. 2.800 horas por ano. E está aliado à baixa umidade relativa, exatamente por causa da secura, da falta de chuva, da falta de nuvens. Ora, de que clima nós estamos falando? O tipo de clima e a região brasileira correspondente ao texto são. Nós já sabemos que esse clima é um clima equatorial seco, conhecido como o clima semiárido. É o semiárido esse clima aí. Então vamos para as opções. Eu já sei que é a C ali, semiárido da região Nordeste. Mas vamos analisar as outras, né? Olha as características. Aí eu li todas as características aqui, né? Marcando as características, para ficar bem claro. E aí, semiárido da região Nordeste. São essas características do clima semiárido. Chuvas irregulares. Chove só metade do ano, né? Não tem estações do ano bem definida. É uma estação, um período chuvoso e um período de seca. E o período chuvoso pode chegar até 5 meses, né, de chuva. E o resto é estiagem. Temperaturas altas, evaporação elevada, balanço hídrico negativo. Na maioria do ano, os rios e açudes estão secos. Insolação muito forte, né? A incidência do sol, até porque está na linha do Equador. E baixa umidade relativa. Então, seria o semiárido nordeste. Vamos analisar só as outras questões para a gente ver. Clima subtropical da região centro-oeste. O clima subtropical, ele não é da região centro-sul. Ele é da região sul. Centro-sul é o tropical de altitude. Tropical de altitude da região sudeste e da região centro-sul. O clima tropical, região sudeste. Não, o clima tropical é lá na Amazônia. E não existe clima desértico no Brasil. Pode até existir algumas regiões de deserto, que estão começando a desertificar aí no Piauí e tudo, mas ainda não se pode falar de desertos no Brasil. Vamos para a próxima questão. Indica a alternativa que representa corretamente o domínio morfoclimático. Morfo quer dizer forma e climático, clima. Então, o domínio e a forma do clima brasileiro em que há uma significativa ocorrência de clima
equatorial superúmido. Olha aqui, clima equatorial subúmido. Então, quem é o clima equatorial subúmido? Ora, clima equatorial a gente já viu, são dois climas equatoriais brasileiros. É o clima nordestino, o semiárido nordestino, e o clima equatorial superúmido, que fica exatamente na região da Amazônia. É aquele clima extremamente quente, mas também extremamente úmido, porque existe uma bacia hidrográfica muito grande naquela região. Então, o clima equatorial superúmido é o clima típico da região amazônica. E aí vamos voltar então para a nossa questão. Voltando aí para a nossa questão. Indica a alternativa que representa corretamente o domínio morfoclimático brasileiro em que há significativa ocorrência do clima equatorial superúmido. Então, Caatinga, a gente já viu, é o semiárido nordestino, é o clima semiárido nordestino. Cerrado é o clima que existe no Planalto Central, ali na região centro-oeste do Brasil, e tem uma parte de Cerrado também lá no Rio Grande do Sul. As Araucárias é o clima subtropical existente na região sul, principalmente ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Os Pampas é subtropical, ocorrendo lá na região do Rio Grande do Sul. Portanto, o clima que ele fala aí equatorial superúmido, morfoclimático, já está em morfo, quer dizer forma, e climático, então é a forma de clima. Caatinga é o equatorial seco, que é o semiárido. Pampas é o subtropical frio e seco. Cerrado, tropical sazonal seco. E Araucárias é o subtropical semiúmido. Logo, o clima que ele está falando aí é o clima amazônico. E com isso nós chegamos ao final da nossa aula hoje. Chegamos aqui ao final. Espero que vocês tenham aproveitado, estudem, aprofundem esse assunto, e será o assunto das nossas próximas avaliações. Então, tenham um bom dia e até a próxima aula.